Bom dia, quarto ano, como vocês estão? Espero que sejam todos bem, em casa, se cuidando. Também espero que vocês tenham aproveitado essa semana de férias para repor as energias, para nós começarmos mais uma semana de aula, tá? A gente já finalizou a nossa apostila de história comum, tá? Nossa apostila normal, da Positivo. Agora a gente vai iniciar a nossa apostila de história do Espírito Santo, tá? E para isso vocês vão pegar a apostila, abrir na página 23, tá? Na página 22, né? Mas não tem o númerozinho aqui. É o capítulo 2 da apostila do Espírito Santo em História, que a gente vai conversar um pouquinho sobre o cotidiano dos habitantes do Espírito Santo em outros tempos, tá bom? Bom, então hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os habitantes que já viviam aqui nas nossas terras do Espírito Santo, né? Desde antes da chegada dos portugueses. E a gente vai estudar um pouquinho como eles viviam e quais foram as contribuições que eles trouxeram para a nossa cultura, para a nossa vivência de hoje, tá? Para nós, né, capixabas. Então, peguem a apostila e vamos lá. Bom, aí na página 23, nós temos algumas imagens que representam um pouco da cultura do nosso estado, do Espírito Santo. E uma entre elas é bem importante para a gente, para a nossa cultura da nossa cidade de Muqui, né, e dos alunos que moram em Muqui, que é a Folia de Reis, tá? E aqui então nós temos 4 imagens. Temos a Folia de Reis na nossa cidade de Muqui, temos a muqueca capixaba, tá? Que é um dos pratos típicos da cozinha capixaba. Temos aqui a festa da congada e temos aqui a estação ferroviária do Mirante de Matilde, em Alfredo Chaves. Lembrando que nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, tá? Então, todas as imagens aqui, tudo que a gente vai conversar na apostila, quer dizer que nós estamos falando do Espírito Santo, tá? Então, analisando essas 4 imagens aqui, vocês vão responder o que elas nos mostram. O que essas imagens elas estão retratando? A gente vê que todas estão relacionadas à cultura, mas que em cada uma delas essa cultura está sendo expressada, né, transmitida de uma maneira diferente, através de elementos diferentes. Então é isso que eu quero que vocês respondam. O que essas imagens elas estão mostrando, né? O que elas estão querendo retratar aí? Então vocês vão observar e escrever a resposta aqui para mim, tá bom? Virando aí na página 24 da apostila de vocês, tá falando um pouco sobre o modo de viver dos moradores do Espírito Santo, tá? Que são os capixabas. E a gente vê que a sociedade ela é formada por grupos que realizam diversas atividades, diferentes atividades. E essas atividades elas expressam histórias e culturas, né, tradições que são referentes à cultura capixaba. E essa cultura que a gente tem hoje, a nossa identidade capixaba que a gente tem hoje, é decorrente de vários grupos que contribuíram para a formação da nossa identidade que a gente tem hoje. E dentre esses grupos, como a gente viu já a história na apostila normal, os principais são os indígenas, os portugueses e os africanos, tá? E além deles, né, começaram a chegar também pessoas vindas do Nordeste do nosso Brasil, que também migraram para o nosso estado, que também fez contribuir para a formação da nossa cultura, das nossas tradições, da nossa identidade que a nossa população tem hoje no Espírito Santo, tá bom? E agora a gente vai começar a ver um pouquinho sobre esses primeiros povos que já habitavam aqui em nossas terras, que foram os indígenas. Então a gente vai começar a ver um pouquinho sobre os indígenas em nossas terras, tá bom? Antes da chegada dos portugueses, dos europeus, os indígenas eles já habitavam nossas terras. E eles viviam em harmonia com a natureza. Eles pescavam, eles plantavam, eles caçavam, enfim, né? E uma mania que o ser humano tem é de criar um indígena genérico, de pensar que só existe aquele grupo indígena com aquela maneira de se vestir, com aquela cultura, com aquela tradição, e que todos os indígenas são assim. Mas não, como a gente já viu na nossa apostila de história normal, existem diversos grupos indígenas com diferentes tradições, diferentes modos de se vestir, diferentes culturas. E um dos principais grupos indígenas do nosso território foi o grupo Tupiniquim, tá? Eles viviam em ocas que eram cobertas com folhas, dormiam em redes e também praticavam o cultivo da terra. Através desse cultivo, eles conseguiam obter alguns alimentos,
como, por exemplo, a mandioca, a batata doce, o milho, o feijão, entre outros, né? E das florestas eles conseguiam extrair o urucum e o guaraná e também praticar a caça. E através da prática dessa caça, eles conseguiam obter carnes para se alimentar. E assim como outros grupos indígenas, eles plantavam e caçavam o suficiente para abastecer, né, para alimentar eles e sua família, tá bom? E depois, né, que os europeus chegaram, alguns indígenas começaram a estabelecer pequenos comércios com eles, que eram estabelecidos ali na vila de Vitória. E continuando, como eu falei para vocês, que existem diferentes grupos indígenas, também existiam os aimorés e os botocudos. Eles viviam ali no interior das florestas do nosso território. Então, esses indígenas, eles viviam de diferente forma do que os indígenas que viviam no litoral, tá? Então, uma curiosidade aí é que eles falavam línguas diferentes. Então, os aimorés e os botocudos falavam uma língua diferente do que os tupiniquins falavam, tá? E além disso, eles cortavam também os cabelos e inseriam grandes pedaços de madeira arredondados nos lábios inferiores e nas orelhas. A gente vai ver uma foto depois na página seguinte, tá bom? E eles eram chamados então de botoquês, tá? E esses grupos indígenas, eles viviam da caça, da pesca e da coleta, tá bom? Virando aí na página 25, a gente tem uma imagem aqui ao lado de uma família botocuda, tá? A gente consegue observar esse pedaço de madeira arredondado que eram colocados aí nos lábios inferiores deles. E as mulheres, elas construíam as moradias fazendo uso de galhos e depois de armados e enterrados no chão, elas cobriam suas habitações com folhas de palmeiras. E esses grupos não possuíam embarcações. E quando necessitavam se deslocar, eram as mulheres que carregavam as crianças e os utensílios, tá? E aqui abaixo nós temos uma imagem que está representando uma família de botocudos em marcha. E outra curiosidade é que os estudiosos afirmam que os botocudos eles eram muito temidos pelos exploradores. Então, esses exploradores, eles evitavam percorrer o caminho que esses indígenas estavam, porque eles atacavam e incendiavam as casas dos colonizadores, tá bom? Virando aí na página 26, vocês têm agora algumas atividades para responderem com base no que a gente viu até agora, tá? Então, com base na leitura do texto, na observação das imagens, vocês vão responder. Número 1. Como os indígenas obtinham os alimentos de que necessitavam em seu dia a dia? Vocês vão responder aí. 2. Como era a divisão de trabalho entre homens e mulheres? Vocês vão responder como era essa divisão aí. 3. Como os indígenas demonstravam cuidado com a aparência? Então, de acordo com o que a gente viu, vocês vão responder essas 3 perguntinhas, tá? Respondam e voltem para o vídeo. Bom, continuando aí, atualmente alguns grupos indígenas do nosso estado, como os tupiniquins e os guaranis, eles participam de movimentos para a recuperação de suas antigas terras que foram ocupadas por indústrias, tá? Um exemplo aí, nós temos a Aracruz Celulose, que é situada no município de Aracruz, que faz uso de terras que anteriormente eram desses indígenas, tá bom? E através do uso dessa terra utilizada pelas indústrias, falta terras para esses indígenas plantarem, caçarem, pescarem, tá? Então é um momento aí de angústia e sofrimento para esses indígenas, porque com a falta de terras para eles plantarem, pescarem, né, praticar a caça, eles consequentemente também vão passar por fome e sede, por não ter terra suficiente para plantar, para pescar, para caçar, tá? Então os indígenas, eles se organizaram e conseguiram um acordo para reaverem, né, parte das terras pretendidas. E essa questão de recuperação e delimitação de terras é muito importante para os líderes indígenas, que consideram que de posse de suas terras, os grupos têm condição de manter sua liberdade e sua tradição, tá bom? Bom, agora nós temos aí uma última atividadezinha para vocês fazerem na página 27.
Então, vocês vão abrir a sessão refletindo mais sobre o tema. Na questão 1, vocês vão responder para mim. Por que a luta por direito à terra é importante para os povos indígenas? 2. De que maneira os direitos dos povos indígenas podem ser preservados? 3. Qual a importância dos indígenas para a história do Brasil? Muita, né, pessoal? Tem muita coisa aí que vocês podem escrever. A gente já estudou na apostila História Normal, estamos estudando aqui também na apostila do Espírito Santo, então tem bastante conteúdo aí para vocês colocarem na resposta. E questão 4. Como podemos conhecer melhor a maneira de pensar e de viver dos povos indígenas? Tá bom? Então, vocês vão responder essas perguntinhas aí para mim na página 27. E a nossa aula de hoje termina por aqui, tá bom? Lembre de anexar a foto das atividades concluídas no portal Positivo para te aliviar corrigir, tá? Então, beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!